E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, né? Que bom, hoje mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma conversa. E essa conversa hoje é uma conversa de um tema especial. E essa semana, né, tá repleta de surpresas, com vídeos sobre esses temas diferentes aqui no canal BBM TV, essa comemoração ao aniversário de Kardec, né? Nessa semana não, nessa quinzena, né? Quase nesse mês todo. Então, dando continuidade a essas comemorações aqui no canal, as comemorações sobre o aniversário de 217 anos de Allan Kardec, hoje vamos conversar sobre a publicação de O Livro dos Espíritos também e a codificação de uma forma geral. E para isso, gente, nós vamos falar também aqui, né, daquilo que antecedeu o advento do Espiritismo codificado, né? Mas nós vamos falar, sobretudo, do aniversariante e suas obras, né, integrantes da doutrina espírita. E além das obras básicas da codificação, Kardec também lançou livros de iniciação doutrinária, como, por exemplo, que é o Espiritismo e, na sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e obras póstumas. A estas obras junta-se a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Tá? A Revista Espírita, inclusive, foi lançada em 1º de janeiro de 1858 e Kardec esteve sempre à frente, né, da sua direção, por 12 anos, para estudar com seriedade, né, e com um olhar de tríplice aspecto: ciência, filosofia e senso moral ou religião. Kardec também fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tá? Considerada o primeiro centro espírita do mundo. O espiritismo surge com a ação dos espíritos superiores, apoiados pela maturidade moral e cultural, então, de Allan Kardec, né? Que, como eu falei aqui antes, ele assume esse papel com seriedade, né, que sempre com aquele olhar de tríplice aspecto, né, esse papel de codificador. Mas essa aceitação da imortalidade da alma é uma ideia, tá, enxergada por todos nós, tá? Nem que seja de forma poética e intuitiva. Muitos vivos já morreram. Muitos mortos permanecem vivos. É por isso que se é possível, né, que só é possível confirmar a existência somente da morte biológica. Vamos falar mais sobre essa questão poética, essa questão intuitiva, né? Mas, né, porém, a morte biológica, ou seja, a morte de um corpo, a morte das células, ela representa de algum modo vida para outros seres. A decomposição, essas questões todas. Enxergando assim, começamos a entender por que o descanse em paz, na verdade, ele não existe. É até irônico, né? Depois da morte do corpo, nós viveremos. Seja de forma poética ou nas lembranças de alguém, ou no mundo espiritual, ou tudo isso junto. Então viveremos os céus e os infernos resultantes de nossos atos e de nossos pensamentos. Então vamos agora à leitura do texto da página inicial. Ó, antes da leitura aí da página inicial, pessoal da água, tá? Quem quiser a água aí, é fluidificada, né? Na hora da prece lá de encerramento, já pega aí, tá? Garrafa d'água ou copo d'água. Já enche aí, já fica pronto. Tá bom? Só um lembrete. E o texto da página de abertura, o texto inicial, né? Ele foi tirado do livro Reportagens de Além Túmulo, tá? É um livro que o médium é Chico Xavier e o espírito
Humberto de Campos. E o título do texto de hoje é Do Noticiarista Desencarnado, tá? Então vamos à leitura aí desse texto. Vamos prestar atenção. Ele tem a ver bastante com a conversa, tá? Então vamos lá. A sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depósito do vestuário apodrecido. O homem não encontrará na morte mais do que a vida. E no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Falar, pois, de homens e de espíritos, como se fossem expoentes de duas raças antagônicas, vale por falsa concepção das realidades eternas. As criaturas terrenas são igualmente espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. Eis a verdade que o cristianismo restaurado difundirá nos círculos da cultura religiosa. Quanta gente aguarda a grande transição para regenerar costumes e renovar pensamentos. Entretanto, adiar a realização do bem é sempre menosprezar patrimônios divinos, agravando dificuldades futuras. O deslumbramento que invadiu as zonas de intercâmbio entre as esferas visível e invisível operou singulares atitudes nos aprendizes novos, em círculos diversos, companheiros nossos, pelo simples fato de haverem transposto os umbrais do sepulcro. São convertidos pelos que ficaram na terra, em oráculos supostamente infalíveis. Alguns amigos, porque encontraram benfeitores na zona espiritual. Esquecem os serviços que lhes competem no esforço comum. Médiuns necessitados de esclarecimentos são transformados em semideuses. A alegria da imortalidade embriagou a muitos estudiosos imprevidentes. Dorme-se ao longo de trabalhos valiosos e urgentes, à espera de mundos celestiais, como se o orbe terrestre não integrasse a paisagem do infinito. É necessário, portanto, recordar que a existência humana é oportunidade preciosa no aprendizado para a vida eterna. Ensina-se-nos aqui que espíritos protetores e perturbados, nobres e mesquinhos, podem ser encontrados nos planos visíveis e invisíveis. Cada criatura humana tem a sua cota de deveres e direitos, de compromissos e possibilidades. Zonas felizes e desventuradas permanecem nas consciências, na multiplicidade de posições mentais dos espíritos eternos. Tanto na terra como no céu, a responsabilidade é lei. Neste quadro de observações, o Consolador é a escola divina destinada ao levantamento das almas. Urge, pois, que os discípulos se despreocupem do espiritismo dos mortos para colocar acima de todas as demonstrações verbalistas o espiritismo dos vivos na eternidade. Dentro de cada aprendiz há um mundo a desbravar. A Terra é também a grande universidade. Ninguém despreze a luta, o sofrimento, a dificuldade, o testemunho próprio, a luz, o bem, a sabedoria e o amor, a compreensão e a fraternidade, o cérebro esclarecido e as mãos generosas dependem do esforço pessoal, antes de tudo. O sol ilumina o mundo, a chuva fecunda ti, terra, a árvore frutifica. As águas suavizam a aridez do deserto, mas o homem deve caminhar por si mesmo. As maravilhas e dádivas da natureza superior não eximem a criatura da obrigação de seguir com o Cristo para Deus. Quando tantos companheiros dormem esquecendo o serviço, ou contendem por ninharias copiando impulsos infantis, trago-te, leitor amigo,
estas reportagens despretensiosas, lembrança humilde de humilde noticiarista desencarnado. As experiências relacionadas nestas páginas singelas falam eloquentemente de nossas necessidades individuais. Não devemos continuar na condição de meros beneficiários da casa de Deus, reincidentes nas dívidas e falhas criminosas. A providência nos oferece tesouros imperecíveis. O Pai repartiu a herança com magnanimidade e justiça. Não há filhos esquecidos e todos somos seus filhos. Trazendo-te, pois, meu esforço desvalioso, feito de coração para corações, termino afirmando que todas estas reportagens são reais e que, se os nomes das personagens obedecem à convenção de caridade fraternal, aqui não há ficções nem coincidências. Cada história representa um caso individual, no imenso arquivo das experiências humanas para a compreensão da vida terrena. Pedro Leopoldo, 8 de dezembro de 1942, pelo espírito Humberto de Campos. E assim, pessoal, agora nós vamos para a nossa prece de início da nossa conversa de hoje. Vamos fechar os olhos, limpar as nossas mentes, nos livrar, né, da agitação que são, né, os nossos dias, em vários aspectos, provocado por várias situações. Nos concentrar, inicialmente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e pedir para que essa conversa possa transcorrer com toda a calma e que todos nós possamos assisti-lo do início ao fim e que tenhamos uma excelente compreensão. E assim sendo, pedimos sempre o amparo da espiritualidade maior. Que chuvas de bênção recaiam sobre nossos lares nesse momento e mais ainda sobre nós. No amparo de Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, para a nossa conversa da noite de hoje, gente. Bom, então vamos começar, né, agora, após a prece, a falar aí da nossa conversa de hoje, né, sobre a publicação do Livro dos Espíritos e a codificação do Espiritismo. Mas vamos iniciar lá pelas revelações, tá bom? Bom, então, Abraão, né, vou colocar aqui para vocês. Então, Abraão, gente, vamos lá. Ele era um septuagenário, aproximadamente uns 2.000 anos antes de Cristo. Ou seja, uns 4.000 anos atrás, né, a nossa época. E ele partiu lá da vila de Harã, no sul daquilo que hoje conhecemos como Turquia, tá bom? Foi em direção à terra de Canaã, atendendo às determinações de Yahvé, Deus. Ele partiu, gente, junto com sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, e se tornou o pai dos cristãos, dos muçulmanos, através de seus filhos Isaque e Ismael. Ou melhor, Ismael primeiro, Isaque depois. Após a leitura do livro bíblico de Gênesis, com destaque lá para o capítulo 25, versículos 12 a 18, fica mais claro de entender que Ismael deu origem à nação árabe. E Isaque deu origem à nação, né, judaica. Né? Abraão é o patriarca e teve como missão apresentar ao homem a noção do Deus único. A partir daí, com o pontapé inicial, né, de Abraão, vou ampliar aqui para vocês verem melhor, né? Com o pontapé inicial de Abraão, tivemos Moisés, tivemos Jesus e o Consolador prometido. Bom, esses que eu citei, são os principais marcos da história da humanidade ocidental.
sobretudo, né, da religião cristã, sendo Moisés a primeira revelação, nos trazendo justiça na forma dos 10 mandamentos, das leis mosaicas também. Jesus, a segunda revelação, nos ensinando o amor. O Consolador prometido, ou seja, a doutrina espírita, que nos ampliou a noção de caridade, né, e nos revelou a verdade. Então podemos dizer que as 3 revelações nos trouxeram no seu devido tempo a justiça, o amor e a caridade. O que seria da justiça divina sem a misericórdia divina? E assim os evangelhos de Jesus, eles nos apresentam um Deus bondoso, caridoso e amável, em contraposição com aquele Deus vingativo, né, de antes, né, a entidade Jeová do Antigo Testamento. Bom, mas os ensinos de Jesus ainda hoje não foram totalmente compreendidos por nós, e menos ainda praticados, né, como podemos aí perceber no dia a dia, né, de todos nós, né, gente? Bom, então Jesus nos indica uma constante reflexão de atos e pensamentos. Moisés nos revelou o amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. É por isso que os 10 mandamentos são divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo, ele é um grupo que se refere à relação do homem com Deus. E o outro grupo, né, o segundo grupo, se refere à relação do homem com o seu próximo. Bom, e assim Moisés, ele revelou, além dos 10 mandamentos, as leis civis, que foram os decretos. E Jesus, o que Jesus nos revelou? Jesus nos revelou o amor, gente. Ele acresceu o amor. De uma certa forma, né? O que podemos entender como um terceiro grupo, tá, de mandamentos, mas relacionados ao amar, quando ele disse amar aos nossos inimigos, né? Relacionados ao quê? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Esse amar aos inimigos. Bom, é claro que a palavra inimigos não deve ser entendida dessa forma. Deve ser entendida também como situações assim mais leves. Citamos como, por exemplo, a maneira de ver essa palavra inimigo, desafetos, os que nos são desagradáveis, ou, enfim, qualquer outra palavra que exprima qualquer sentimento contrário, de antipatia que nutrimos em relação a alguém. Aquelas pessoas que nem damos a chance de falar e agir, né, que já logo criticamos, ou diminuímos, né? Por aí vai. Já julgamos, né? Ou seja, praticamos uma enorme falta de indulgência quando fazemos isso. Aí vamos falar agora um pouquinho mais sobre esse Consolador prometido, então. Né? Então, gente, esse Consolador prometido, vou colocar até uma sequência de quadrinhos aqui para vocês para acompanhar. Mas nesse ano, né, hoje, 2021 que estamos, completamos 217 anos do nascimento do nosso querido Allan Kardec. E 164 anos da chegada da doutrina espírita, né, do Consolador prometido, do espírito, do espiritismo codificado, né, entre os homens. Isso se deu, o marco foi o quê? A publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E assim, em 18 de abril de 1857, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, como já sabemos, foi um instrumento utilizado por Deus para cumprir a promessa que Jesus nos fez quando esteve entre nós. E sobre o Consolador prometido, há vários textos, tá? Inclusive alguns que citaremos aqui agora, né? já, do Evangelho de João. Deixa eu colocar aqui para vocês mais um quadrinho
sobre peculiaridades do Consolador prometido, né, os objetivos do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. Enquanto nós vamos falando aqui, tá? Vão acompanhando o raciocínio. Então, e alguns, né, dos textos até citam com base, né, dessas alegações o relato do que está lá no livro de Atos, lá no capítulo 2, tá? Mas há seguidores, inclusive, vamos aqui fazer um parênteses, né, de outras religiões, também vertentes cristãs, como é o Espiritismo, uma vertente cristã. Mas há outros seguidores que alegam que o Consolador prometido já teria vindo e não teria sido a doutrina espírita, né? E assim, né, alguns desses até citam alegações lá, como acabei de falar, do livro de Atos, está no capítulo 2. Bom, então é um relato, inclusive, enxergado pelo Espiritismo não como a chegada do Consolador prometido, mas sim como um fenômeno mediúnico, como tantos outros, né, que existem no texto bíblico, tá? Lá no Evangelho de João, por exemplo, né, no capítulo 14, versículos 15 a 17, e capítulo 26, versículos 2 e 7, para ser mais específico, nos diz Jesus, lá na última ceia, ao despedir-se dos discípulos, que ele prometeu a vinda de um Consolador prometido. E assim disse Jesus, né? Se me amais, observareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. O Espiritismo, então, realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Tá? E assim eu coloco para vocês mais um quadrinho aqui, ó, para vocês acompanharem comigo, tá bom? Bom, gente, e aí o Consolador prometido nos traz, né, esse conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, principalmente. O Espiritismo, ele atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola, né, pela fé e pela esperança. E lá no item 07 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, é apontado o que o Cristo disse. Tá? Ele disse que não vim destruir a lei, porém cumpri-la. E o Espiritismo não ensina nada diferente do que ensinou o Cristo. Tá bom? Ele não é uma doutrina individual também, nem de concepção humana. Aponta que só Deus é o Criador de tudo. É fruto, o Espiritismo, do ensino coletivo dos Espíritos. O ensino presidido pelo Espírito da Verdade, conforme é dito lá no livro A Gênese, né, do Pentateuco, do Pentateuco do Espiritismo, mais especificamente no capítulo 17 do item 40. E Jesus afirma isso, né, no Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, apontando que o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, né, o Consolador, o Espírito Santo, perdão, né, que o Pai enviará em meu nome, tá? E vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Bom, e falar em Espírito Santo, né, agora sim, para algumas vertentes cristãs é falar da Trindade divina, que por sua vez, né, é uma concepção trazida lá do hinduísmo, tá bom? Pois que usa, né, o hinduísmo, inclusive, a Trindade como marco divisório para fases da história humana, gente.
E agora então vamos falar, né, um pouquinho do nosso codificador, né, nosso Allan Kardec, a trajetória do espírito dele. A doutrina espírita, assim, ela surge pelo esforço de um cientista, né, de um professor, de um educador, que em vidas anteriores estagiou como outras personalidades exercendo outros papéis em outras culturas. Nunca antes, é bom frisar, na história humana houve não houve um trabalho dessa magnitude como foi o trabalho realizado para a codificação espírita, a codificação do espiritismo. A encarnação no Antigo Egito, como sacerdote Amenófis, foi a iniciação desse espírito. Aí na Grécia, como Platão, foi o aluno dedicado, né, do professor Sócrates. Lá no druida Allan Kardec, a sabedoria foi despertada. O amor ascendeu com Quirilius Cornélius. O testemunho foi dado pelo sacerdote e mártir Jean Hus. E a missão foi cumprida pelo professor Hippolyte Léon Denis Rivail, é o nosso Allan Kardec. Também há referências de que esse grande espírito teria sido o apóstolo João Evangelista. Tá bom? Então, né, e também Francisco de Assis. Mais um outro dado aqui. E nos tempos atuais, Francisco Xavier, o nosso grande Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Aí já é uma questão, inclusive, levantada pelo Geraldo Lemos, né, pelo Geraldinho, nas palestras aí, né, que ele tem realizado, inclusive as online. Mas, de acordo, né, com o Papa Leão XIII, os celtas foram os primeiros padres da espiritualidade. Nas palavras do grande Leon Denis, lá no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, os ensinamentos do Cristo encontraram uma alma cética, na alma céltica, o sentido do invisível aos olhos, ou seja, do espiritual. Os druidas aceitaram as ideias de Jesus de Nazaré. Quando o cristianismo primitivo, gente, chegou à Europa. Numa rápida comparação entre a religião dos celtas e a doutrina espírita, tá bom? Temos grande tangência, sobretudo, quanto à visão de Deus, quanto à progressão de espíritos, a evolução e a imposição das penas, por assim dizer, imposição. E também sobre o destino, sobre a lei de causa e efeito e sobre a questão da reencarnação. Olha quanta tangência, né? Quando analisamos, por exemplo, a ideia de círculo das existências, lá da religião celta, fica nítida a semelhança com a escala de ascensão apontada na doutrina espírita. A escala evolutiva dos espíritos é apresentada a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos. É interessante, tá? Durante a codificação, inclusive, o espírito de Zéfiro, olha só porque eu estou falando isso, ele dirigiu mensagens ao professor Rivail, lhe informando que ele havia sido um grande chefe druida. Isso lá no tempo da invasão da Gália, que hoje conhecemos como França, pelo imperador, né, a invasão na época pelo imperador romano Júlio César, lá no período de 100 anos ainda antes da vinda de Jesus. Bom, Kardec e Zéfiro viveram juntos nesses tempos, de acordo com o que revelou Zéfiro a Rivail. E assim o professor Denis Rivail adotou, então, o quê? Esse pseudônimo, né, Allan Kardec, e deu ao mundo uma forma desmistificada de olhar para Deus, tá? Inclusive, se eu não recordar de falar mais à frente, ele aproveitou essa informação, usou o pseudônimo de Allan Kardec, mas ele fez isso também porque havia muitas perseguições, né? Porque o preconceito, né, era o final da Inquisição naquela época da Europa, né, final de Idade Média e tudo, então isso foi bom para ele usar o pseudônimo de Allan Kardec. Bom,
Então, o professor Rivaio adota esse pseudônimo. E é óbvio, né, que ele deu ao mundo uma forma desmistificada, gente, de olhar para Deus. Tá? E assim, em 3 de outubro de 1804, há exatos 217 anos, por volta das 19 horas, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nosso querido Allan Kardec. Ele era filho, gente, de Jean-Baptiste Antoine Rivaio e Jeanne Duhamel. Tá? Ele foi um dos pioneiros, inclusive, na pesquisa científica sobre os fenômenos naturais, que são os fenômenos, né, espirituais, mediúnicos. Ele ficou órfão do pai bem cedo, porque o pai dele foi dado como perdido por ocasião das guerras napoleônicas. E a partir dos 10 anos de idade, né, ele foi matriculado pela mãe no Instituto de Yverdon, no castelo de Zeringen, lá na Suíça. Tá? Castelo esse fundado e mantido por nada menos que o grande pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi. Kardec era discípulo de Pestalozzi. Então, casou-se com a professora e artista plástica francesa Amélie Gabrielle Baudet. Tá bom? E agora nós vamos aproveitar aqui e, né, enquanto eu falo, continuamos com o quadrinho aqui mais, né, sobre as pesquisas sobre Kardec nas vidas passadas que eu falei para vocês, ampliar mais um pouco e mais um pouquinho ainda, né? As vidas dele, que eu falei, como a Menófis, olha só o quadro, Allan Kardec, que é o druida, né? Quirilius Cornelius, Jean Rus e, enfim, Hippolyte Denisard Léon, né? Denisard Rivaio, que nós conhecemos. Bom, agora vamos falar sobre o método científico da codificação e o tríplice aspecto da doutrina espírita, tá bom? Então, falar, né, sobre isso, vou reduzir aqui só um pouco para vocês poderem me ver, tá? A doutrina espírita, gente, é ciência, filosofia e, por assim dizer, religião, né, senso moral. Kardec começa com a filosofia através de O Livro dos Espíritos. Tá? Depois a ciência através do lançamento de O Livro dos Médiuns. E no terceiro livro temos mais latente o aspecto do senso moral, por assim dizer, como eu acabei de falar, religião. No Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a filosofia precisam de amparo da religião para não cair no falso nada, né? No que nós conhecemos como niilismo ou materialismo, que nega completamente a existência de Deus. E a religião, ela recebe, né, o amparo da fé raciocinada, para não descambar para o fanatismo, como nós vemos, infelizmente, em muitos cantos do mundo. Né? Fanatismo esse, inclusive, que o impede de respeitar a crença dos outros, a forma de entender o mundo de muitas pessoas, né, de muitas civilizações e povos. Temos que tomar cuidado com isso. Nós não detemos unicamente a verdade. Nós temos sempre uma parte do quebra-cabeça conosco. Então, na verdade, o correto nem é dizer religião, mas sim consequências morais, senso moral. E Kardec deixa isso claro. Ele não teve a intenção, gente, de criar um credo especial, uma religião, nada disso. Agora eu vou mudar aqui para vocês poderem ver mais um pouquinho sobre esse tríplice aspecto, né? E algumas coisas que eu já vou falar também, tá? E sobre isso que eu falei, né, da questão, né, do senso moral, lá no primeiro tópico, o título, o objetivo desta obra, da introdução no Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que é onde pode se reunir todos os credos e cultos. Tá? É por isso que há uma máxima aí, né, que se diz que o Espiritismo codificado
ele não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. E Kardec já previa essa questão quando colocou lá, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa observação, onde pode se reunir todos os credos e cultos. Bom, o estudo do Espiritismo, né, ele é vasto e dinâmico e necessita de constante atualização. Tá? O professor Rivaio aplicou o método experimental, ou seja, resumidamente, isso significa partindo dos efeitos para remontar as causas. E no início ele recorreu ao processo da cesta de bico, tá bom? Ele recorreu ao cesta depois ele utilizou alguns médiums, né? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho para vocês continuarem também vendo, né, a arte que eu fiz um pouco sobre o tríplice aspecto. Então, quanto a esses médiuns que Kardec utilizou, né, havia os médiuns próximos, mas também ele se correspondia com vários outros médiuns de várias outras cidades de vários países, através de cartas. E assim Kardec deflagrou o estudo e a codificação do Espiritismo. E com isso, gente, percebemos que a mediunidade ela foi o pilar básico. A comunicação com os espíritos foi, sim, muito utilizada logo após o início, né, com a utilização das cestas de bico. O importante aqui é esclarecer que Kardec ele não criou o Espiritismo. Por isso que sempre estou frisando aqui, Espiritismo codificado. Por quê? Porque o Espiritismo ele sempre existiu. Mas Kardec o estudou e o codificou, né? Gabriel Delane, inclusive, ele disse em sua obra Le Phénomène Spirit que os fenômenos espíritas são tão antigos quanto o mundo. O espiritismo, como fenômeno da natureza, ele sempre existiu e os textos bíblicos estão repletos dele. Agora vamos falar mais um pouquinho, né, mais com profundidade sobre o Livro dos Espíritos. Quando vocês acompanham o slide aí, né, aumentado, é importante então sobre, né, o Livro dos Espíritos, a filosofia espiritualista, né? Então é importante mais uma vez destacar que a codificação do Espiritismo foi impulsionada pelos fenômenos inexplicáveis para aquela época, mais ainda para aquela época, né? Nas palavras de alguns, eram manifestações de espíritos malignos, ignorantes. Né? Quem fala nisso, tudo tem que ser maligno. Poxa. Bom, então esse era o contexto da ignorância, né, daquela época. Né? Onde persistia a ideia do Deus, ou deuses que puniam, como era lá atrás, né, bem antigo. Conforme o tempo, as pessoas evoluem, o conhecimento vem chegando, a gente sabe que não é essa a concepção. Bom, nenhum objetivo de Deus. Ainda há, né, quem enxergue assim. Mesmo após o próprio Jesus ensinar o contrário. Ensinar esse Deus de amor. Esse grande Pai, né, amoroso. Bom, havia, na época do kardecismo, ali uma forte influência e uma forte interferência da igreja. Era no final de Idade Média, né, como eu falei aqui antes, até pela escolha do pseudônimo Allan Kardec para se proteger. Mas era uma igreja que havia praticado, inclusive, condenações na fogueira, pela dita Santa Inquisição, né, gente? Deixa eu botando vocês mais um pouquinho para continuar vendo ali. Era essa igreja, né, que havia praticado essas condenações da Santa Inquisição. E tínhamos em meados de 1848 vários cientistas, já debruçados nos fenômenos ali, né, sem preconceito, buscando, né, inclusive o professor Rivaio. O professor Rivaio ele ficava cada vez mais intrigado, tanto com o fenômeno das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, né, principalmente a Margaret e a Kate, lá em Hydesville, Nova York, como também as mesas girantes, as mesas dançantes, as mesas falantes, né,
Mesas que falavam, dançavam, se mexiam em vários lugares da França, principalmente em Paris, mas não apenas em Paris. Era na palavra de muitos a invasão dos espíritos, a invasão dos fantasmas naquela época. Enfim, muitos cientistas se debruçaram, tá, no estudo dos fenômenos, inclusive grandes nomes. Alguns vieram depois de Kardec, um pouco depois, como Sir William Crookes, Michael Faraday, quem conhece aí, né, a corrente elétrica, as fórmulas que a gente estuda em física no final da 8ª série, no segundo grau, né? Alfred Russel, Wallace e Cesare Lombroso, dentre muitos outros nomes famosos hoje em dia pra gente. William Crookes, inclusive, fotografou o espírito de Kate King. Eu já até mencionei isso em outras conversas aqui no canal. Ele fotografou esse espírito de Kate King, que se materializou na frente de grandes homens da ciência. E essas fotos, gente, inclusive, elas estão disponíveis até na internet. Enfim, a humanidade foi presenteada com o Consolador prometido. Em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, Livraria Dentu, Galeria Orleans, em Paris, França, foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E aqui para nós, né, eu repito, de novo falando, foi o maior trabalho realizado em toda a história da humanidade sobre o Espiritismo. O Espiritismo foi estudado, o Espiritismo foi codificado, os fenômenos, aquelas coisas que as pessoas falavam, temiam, ou ficavam curiosas, enfim, começaram a ter um olhar, não é, de pesquisa aprofundada. Então, os relatos dessas manifestações espirituais povoavam os textos bíblicos e sempre foram relatados na história da humanidade, repetindo, né, o que eu já falei. Mas outros fenômenos, como o magnetismo e a eletricidade, por exemplo, também receberam esse tratamento, o quê? Místico, ignorante e, por que não dizer, tribal, por parte de pessoas de mentes pequenas e preconceituosas. Quem pesquisou esses fenômenos, né? Magnetismo, eletricidade, também foi alvo de críticas e ataques desse tipo de pessoa. Sempre, então, né, foi necessário, ao longo da história, alguém fora da caixa com um olhar e um raciocínio para desvendar a partir do quê? Das perguntas da grande mãe filosofia, para se chegar às respostas, né, com a sua filha ciência. Algo que sempre nos ajudou a evoluir, inclusive coletivamente. E olha, inegavelmente nos trouxe conforto, né? Trouxe conforto para a humanidade, além de tecnologia. Assim como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que qualquer outra ciência, aplicando-se, como já falei, o método experimental, tá? Buscando respostas para os maiores porquês levantados pela filosofia. Fatos novos, gente, se apresentam não podendo ser explicados imediatamente pelas leis até então conhecidas, obviamente, após pesquisas. Aí cabem novas investigações para elucidações, né? Quem faz isso são as mentes brilhantes que contrariam as pessoas ignorantes. É assim, gente, que o homem adquire conhecimento, adquiriu ao longo da história e continua adquirindo. E a tecnologia evolui e tudo evolui. E os fenômenos vão sendo explicados. E após a primeira edição, uma segunda edição de O Livro dos Espíritos foi lançada em 16 de março de 1860. Essa edição, inclusive, continha 1018 questões numeradas e divididas em 4 partes. Até que em 1865, tá? Tivemos o lançamento da 13ª edição. Agora, a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para a língua portuguesa, né, em terras brasileiras, ocorreu, mais uma curiosidade,
em 15 de janeiro de 1875. Foi realizada por Joaquim Carlos Travassos, que usou também, né, um pseudônimo, Fortúnio, porque também estávamos naquele período que ainda preconceito, né, fim de Idade Média e por aí vai. Bom, e essa tradução, né, do Fortúnio, ela ocorreu após 18 anos do lançamento da primeira edição, se a gente comparar aí as datas. A menor pergunta de O Livro dos Espíritos, né, é a número 1, construída com apenas 3 palavras. E a maior pergunta é a de número 394, que em português tem 156 palavras, tá bom? A menor resposta é a lá da questão 625, respondida com uma única e insubstituível palavra: Jesus. Então, é como disse o espírito de Humberto de Campos no texto inicial que abriu a nossa conversa de hoje. Humberto de Campos disse: a sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas. Né? Bom, agora vamos aqui para a estrutura de O Livro dos Espíritos. Um pouquinho sobre, né? Que a gente pode aí passar para aqui na conversa. Então, O Livro dos Espíritos, tá? Vou colocar aqui para vocês. Olha a estrutura aí. Daqui a pouco eu vou diminuir, hein? O tamanho. Para vocês não deixarem de me ver também. Então, o Livro dos Espíritos foi elaborado de forma altamente compreensível e ordenado, de forma a encadear os temas para compreensão fácil. Viu, pessoal do chat? Não esqueci de vocês não, hein? Um oi para vocês aí. E obrigado desde já por prestigiar aí a palestra, tá? A nossa conversa. É importante, né, ressaltar que Kardec, então, né, com esse encadeamento, né, com esse ordenamento, demonstra, além de notável inteligência, né, que ele era um pedagogo, gente, educado na escola do educador, né, do grande Pestalozzi, como já passei aqui, né, antes, um pouquinho antes aqui hoje. Então, Kardec era um profundo conhecedor de química, de física, de anatomia, de astronomia e outros ramos da ciência. O Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes ou livros. Se não, vejamos aqui. Primeiro, a escolha do objetivo do estudo, como está aí no quadrinho para vocês. Tá? Que é a primeira parte, né, das causas primárias. A segunda, como vocês também podem acompanhar aí na transparência, a análise do objeto de estudo. É a parte segunda, né, fala do mundo espírita ao mundo dos espíritos. A terceira é a formulação das leis. Parte terceira, né, das leis morais. A quarta, nós temos aí que é a dedução das consequências. Essa parte quarta, das esperanças e consolações. Né? E aí, a parte primeira foi a base para a construção do livro A Gênese. A parte segunda serviu o quê? Como base para a construção de O Livro dos Médiuns. A terceira parte é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte final, né, a quarta parte, é a base do livro Céu e Inferno. Livro 4. Porque nós sabemos que o livro Céu e Inferno, Kardec fez uma série de entrevistas com espíritos em várias condições, né, lá no mundo espiritual. Bom, então com relação às principais perguntas filosóficas do homem, os maiores porquês, né? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? As abordagens estão distribuídas, né, da seguinte forma. Amplio aqui para vocês acompanharem comigo mais uma vez. Vamos lá. Olha só. Quem sou? Livro 1. De onde vim? Livros 1 e 2. Para onde vou? Livros 2 e 3. Tá? Bom, conversamos, né, sobre essa parte aí, né, de Kardec, né, do Livro dos Espíritos. Vamos falar agora um pouquinho sobre aí, né, as perseguições que Kardec
e o espiritismo sofreram. Tá? O que nós temos agora o nome Denis Arrivail tornou-se conhecido nos meios cultos e bastante respeitado, graças inclusive às obras pedagógicas, né, dele, né, fora lá do espiritismo, antes do espiritismo, obras essas, gente, adotadas pela própria Universidade de France e que tiveram sucessivas edições, tá? Então, o professor Rivail, no início, ele, como eu já falei aqui para vocês, ele era muito cético, tá, com essa questão dos fenômenos espíritas, né? Das mesas girantes, das mesas dançantes, da questão lá das irmãs Fox também. Ele teve, então, uma postura inicial, né, de bastante ceticismo com relação aos fenômenos, né? E isso, inclusive, esse comportamento, porque ele até era um cientista, né? É, inclusive, uma postura de um bom cientista. Mas isso, esse ceticismo, obviamente, uma mente aberta como a dele, não impediu de investigar. E na França, Rivail, por isso, ele foi perseguido, né, por realizar essas pesquisas por aquelas mentes pequenas que já existem há milênios, né? E todos aqueles que pesquisaram o magnetismo, a eletricidade, sofreram com isso, né? Por exemplo, Tales de Mileto. Bom, então fazer descobertas, né? Realizar pesquisas, fazer descobertas, né? E por seguir adiante com a codificação espírita, ele foi perseguido. E foi por isso, inclusive, ridicularizado por ignorantes e preconceituosos. Essas pessoas, mais uma vez aqui, que têm medo do novo. Isso ocorreu mesmo após a sua morte, tá bom? Então nós tivemos aí o Auto de Fé de Barcelona, onde mais de 300 de suas publicações foram apreendidas e queimadas, por ordem lá do bispo de Barcelona, cujo nome era Antônio Palau Termes. Tá? Recorrendo sempre aqui a minha cola para essas precisões. Tá? Bom, esse fato foi relatado lá no mesmo ano de 1861 na Revista Espírita, com o título O Resto da Idade Média, como eu havia falado para vocês. Estava no final da Idade Média, né? Se pudessem, tinham queimado o professor Rivail, né? Como aconteceu antes. Enforcamentos, fogueira e por aí vai. Até hoje em dia, né? Talvez, né? Só que crimes, Código Penal e tudo, atualmente impedem muitas situações, mas não impedem algumas coisas tristes que nós vemos aí, né, infelizmente. Né? Bom, continuando. Esse foi, né, um dos últimos autos de fé, essa queima dos livros, vários livros, né, do Espiritismo, dos Espíritos e outras obras. Tá? Mas as ideias e o ideal, né, e a difusão do Espiritismo não foram destruídos com esse fogo da Inquisição. Que bom, né? Hoje temos aí o Espiritismo codificado. Então, muito pelo contrário, né? Essa reação inquisitorial da Igreja, né, deu força ao professor Rivail, deu força a Kardec. Então, a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, eu falei aqui para vocês, né, que foi feita pelo Joaquim Carlos Travassos, né, o pseudônimo Fortúnio. Em terras brasileiras, né, tivemos também o grande doutor Bezerra de Menezes, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, né, que ele uma enorme contribuição, né, para a criação da FEB, foi seu primeiro presidente e tudo mais, além da tradução do Fortúnio. Então, e tivemos também o fenômeno Chico Xavier, né? O espiritismo, assim, com isso tudo, teve enorme destaque aqui em terras brasileiras. Tem ainda. Bom, então agora chegamos já à parte final aí da nossa conversa de hoje, tá? E de acordo, inclusive, com o historiador Aníbal de Almeida Fernandes, na obra A Genealogia, como fator básico da formação da civilização, o homem, ele só começa a ser homem quando começa a enterrar seus mortos.
E o professor afirma que esse é o nosso marco divisório para ele, né, no entendimento dele, entre o animal e o primeiro homem. Tá? O ser realmente inteligente. O ser se torna realmente inteligente. O sentimento de cultuar os mortos, ele foi moldado a partir desse comportamento, desse instante de culto, né, aos mortos, né, e o culto aos mortos em si. Hoje está sedimentado em quase todas as tendências religiosas. Tá? Cultuar um morto, acender uma vela, pedir missa de sétimo dia, é, na verdade, ter alguma certeza, né, alguma forma de certeza de que o morto, né, ainda não está morto. Pelo contrário, ele ainda está vivo, de alguma forma. E podemos até mencionar que sobre essa certeza, a existência de um desejo de que o outro ainda esteja vivo de alguma forma. E isso também o torna vivo. Tá? E mais um pouquinho ainda, aqui falando com vocês sobre isso, lá no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de Leon Denis, né? Leon Denis nos diz que é dos gauleses que vem a comemoração dos mortos. Os gauleses não comemoravam nos cemitérios, entre os túmulos. Negativo, eles comemoravam no lar também. Era no lar que eles celebravam as lembranças boas das pessoas queridas. Tá? E agora, olha só, um outro aspecto muito legal, né? Os escritores brasileiros, como por exemplo Mário Quintana, né? Em obras como A Rua dos Cataventos, quem já leu, e também Esconderijos do Tempo, e também Manuel Bandeira, né? Na obra Cinza das Horas. Eles nos apontam, sobretudo nessas obras, que alguém só morre quando é esquecido. E não é verdade? E nesse sentido, gente, há muitos vivos, tá? Eu cheguei a comentar, falar umas falas assim no início da nossa conversa de hoje. Há muitos vivos que já estão mortos, assim como há mortos que vão se tornando imortais. Não é? Então, para uns, é como diz Mário Quintana, minha morte nasceu. A visita, então, ao túmulo é uma maneira de manifestar o sentimento por alguém. É uma forma, né, de se lembrar da pessoa querida. Essa tradicional visita ao túmulo em massa, sobretudo que estamos próximos aí, né, ao mês de novembro, dia 2, né? Mas essa tradicional visita, né, em massa, né, aos túmulos, ela não significa que vai fazer o morto feliz. Não. É bem verdade que uma prece bem feita em sua intenção vale muito mais, né? Por isso que, inclusive, tem a questão das velas também. E não é falando de espiritismo, hein? Outras religiões também. Ou outras religiões, que isso não é a prática do espiritismo codificado. Bom, é querer bem, então, né, essas atitudes, é o querer bem a alguém vivo ou morto. Esse querer bem a alguém vivo ou morto é fazê-lo vivo. Não é se está vivo, mas vivo. Se está morto, vivo. Então, é enviar, né, um bom sentimento. Isso sim, gente, é a verdadeira prece, é a verdadeira boa intenção. E nas questões 320 a 329 do Livro dos Espíritos, são abordadas considerações sobre os funerais e a celebração, em memória dos mortos. Aqueles que chamamos de mortos são, na verdade, espíritos sem corpos físicos, mas espíritos. Tá? E esses espíritos mortos são sensíveis à saudade, assim como nós no corpo físico. E são também aos sentimentos de alegria e de tristeza, sobretudo por parte daqueles que os amavam aqui na Terra, ou o contrário, né? Bom, e isso deixa os mortos, né, com esses sentimentos felizes, de saudade, tranquilos ou preocupados, dependendo como estamos nos comportando aqui. Tá? Ou então felizes, né, ou infelizes. Vamos pensar nesse aspecto.
Então isso, né, são essas noções, né, são noções como essas sobre os mortos que nos confortam e instruem. Olha o Consolador prometido aí, gente. Consolador prometido por Jesus. É assim, então, que o professor Rivaio, na figura de Allan Kardec, cumpriu a promessa de Jesus. O Consolador prometido foi entregue por Kardec. Legítimo representante de Jesus. Esse Consolador é o Espiritismo codificado, a doutrina espírita. Jesus matou a morte quando ressurgiu após a crucificação. E seus ensinamentos, até hoje, nos conduzem. Kardec nos trouxe conhecimento detalhado sobre o mundo espiritual. Kardec, com o testemunho do próprio texto bíblico, buscou, através da ciência, comprovar que a morte total, o fim de tudo, na verdade, não existe. O mundo espiritual é uma grande realidade e envolve todo o mundo material. O mundo material está dentro do espiritual, né? É esse mundo material que é o mundo em que nós vivemos, né? Bom, então, a partir da publicação, tá, de O Livro dos Espíritos, o mundo espiritual nos foi revelado em detalhes, sem misticismos. É bem verdade que antes disso já tínhamos os costumes e o conhecimento de forma resumida de lugares, por exemplo, como o céu e o inferno, ou então de criaturas chamadas anjos e demônios. Isso tudo fazem parte do mundo espiritual, né? Graças a Kardec, então, sabemos que a alma é imortal e evolui através dos milênios, com o nascer e o renascer, através das vidas sucessivas, conhecidas por muitos ou mais popularizadas como reencarnação. O Espiritismo matou a morte. Então vamos lá, gente, após essa gostosa conversa, para a nossa prece, né? Vamos lá, pessoal do chat, nessa concentração. Bom, pessoal, chegamos aqui à nossa parte decisiva. Vamos agora na prece de encerramento, fecharmos os nossos olhos, tá? Mais uma vez limpar as nossas mentes, agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado de estarmos juntos. E pedir a Deus amparo, né? Amparo para todos os dias de nossas vidas, em que possamos agora receber essas chuvas de bênçãos. E quem tiver aí com uma água, né, para ser fluidificada, que a espiritualidade amiga possa fluidificar aí essas águas, transformar em remédio, sendo úteis para o nosso corpo físico. Tá? Vamos pedir a Deus a intercessão por nós nesse momento, né, difícil, né, da pandemia. Vamos pedir ajuda, amparo espiritual, e que Mãe Santíssima possa nos auxiliar, né, e que ela possa amparar a todos nós que vamos, os desencarnados, né, chegando no plano espiritual aí nesse momento, principalmente pela questão do coronavírus, que tem esse aumento aí, né, de pessoas. E que Mãe Santíssima também, além de amparar aqueles que estão chegando ao mundo espiritual, com o fim de suas vidas físicas, também possa amparar aqueles que aqui ficaram, acarinhá-los, né, abraçá-los, que possam saber trabalhar muito bem essa questão da saudade, né? Que o reencontro será logo ali, porque na vida infinita de nós espíritos, essa vida terrena passa muito rápido. E que assim sendo, em nome de Deus, no amparo de Mestre Jesus, e sempre imaginando aqui nessa cor verde de cura para nós e para todo mundo, encerramos a conversa da noite de hoje.
Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. E é isso aí, pessoal. A gente tá, né, mais uma conversa aí, né, concluída. Mais um estudo, né, que eu tive a oportunidade de estudar bastante, tentar trazer para vocês e escutar aqui, né? E essa semana vocês terão muitas ainda, né, estão tendo, né, essas surpresas aí sobre Kardec. E que não se esqueçam, tá, por favor, de curtir esse vídeo e todos os demais vídeos do canal, e que vocês também possam indicar, né, esse vídeo também, para que outras pessoas amigas possam assistir, tá bom? E assim, com mais visualizações e mais curtidas, essa mensagem do Espiritismo, né, essas mensagens do Espiritismo codificado, possa alcançar mais pessoas, tá, indicadas pelo próprio YouTube, de acordo com o aumento de visualizações. Assistam também às palestras dos outros canais, né? Curtam, compartilhem essas mensagens espíritas, tá bom? Para a gente junto poder aprender um pouquinho mais. E é isso aí, pessoal. Um bom restinho de semana, bom final de semana, né? Um bom outubro para todos, né? Um mês, né, que se celebra também Mãe Santíssima e as crianças também, né? E que assim seja. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Até mais.